Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero convidar você para que junto nós possamos ser exortados e edificados com a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento e nos leva ao conhecimento da verdade, para que através desse conhecimento possamos edificar-se na fé, firmando nossa vida cada dia mais na direção de Deus, na verdade do Evangelho, no caminho da sã doutrina que nos conduz para a salvação. Amém? Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler para vocês aqui, e na sequência eu vou trazer a explicação aqui do que isso nos ensina. Meu irmão Edinaldo Nogueira, boa noite, já está aí, juntinho aí para a gente se edificar, né, irmão Edinaldo? Pai do Senhor, meu irmão. É verdade, nós temos que estar sempre priorizando a palavra de Deus, buscando conhecer cada dia mais do Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Todos os dias, todo momento, devemos estar buscando a Deus. Buscar a Deus aonde, irmão Wellington? Não é? Alguém ensina você que você tem que buscar a Deus ali, aqui e acolá, não é verdade? Eu estava conversando com meu irmão Edinaldo Nogueira, que está aqui ao vivo comigo, e ele disse a mim, irmão Wellington, eu estou aqui lendo a palavra de Deus, estou aqui lendo a Bíblia um pouquinho para buscar mais o conhecimento. Eu disse amém, irmão Edinaldo Nogueira. E eu aproveitei e dei ao irmão Edinaldo Nogueira uma orientação. Eu disse a ele, irmão Edinaldo Nogueira, aproveite, se dedique a ler os 4 evangelhos e na sequência as cartas apostólicas e o Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a partir daí que nós vamos ter o conhecimento da revelação da graça de Deus e do novo e vivo caminho que Ele abriu, por onde toda a humanidade pode chegar a Ele. É através do Novo Testamento, aonde Jesus vem estabelecendo a nova aliança de Deus para com todos os homens, por onde os homens vão encontrar salvação, por onde os homens vão ter a comunhão com Deus, por onde os homens vão ser agora verdadeiramente povo de Deus. Não é através das petições, dos rituais, dos locais, dos cerimoniais que era pedido na velha aliança. É agora tudo se fez novo em Cristo, e agora em Cristo nós temos a revelação da graça e da verdade. João capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se você quer conhecer a verdade para chegar a Deus, alcançar a graça dele, é através de Jesus, pois tudo isso veio por Cristo. E eu estava dizendo a meu irmão Edinaldo Nogueira, para ele se empenhar a conhecer a biografia de Jesus nos 4 evangelhos. Por quê? Porque nos 4 evangelhos, a gente vai ver agora o evangelho sendo pregado. O evangelho de Deus, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, o evangelho que é a informação por onde o homem tem o conhecimento da direção para chegar a Deus, foi trazida pelo próprio Jesus Cristo. As boas novas de salvação que leva o homem a conhecer por onde ser salvo, receber a esperança, foi trazida pelo próprio Jesus. E eu estava aconselhando meu irmão que está aqui comigo, Edinaldo Nogueira, que é lá do estado de Sergipe. Eu moro aqui em Recife, Pernambuco. Esse meu irmão Edinaldo Nogueira, ele é lá do estado de Sergipe, de uma cidade chamada Buquim, onde tem um povoado chamado Sítio de Olho de Água. Olha
à distância. Eu não conheço ele fisicamente, nunca tive, né? Eu conheço pelo Face, a foto, tudo, mas nunca tive contato físico com o irmão Edinaldo Nogueira. Mas olha que interessante, nós temos comunhão. Não depende de eu estar lá ou aqui ou acolá. A comunhão que eu e o irmão Edinaldo Nogueira temos é pela fé, é pela esperança, é pela doutrina, é pelo mesmo Espírito, onde fomos batizados em um só Espírito, aonde formamos um só corpo, aonde somos guiados pela única cabeça da Igreja de Deus, que é Jesus. É por isso que eu e o irmão Edinaldo Nogueira estamos em comunhão. Não só eu e o irmão Edinaldo Nogueira, mas outros irmãos do meu conhecimento aqui da minha cidade e de outros locais aonde eu não conheço. Porque a Igreja de Cristo é formada por pessoas que são membros. E existem membros da Igreja de Cristo, que forma a igreja, o corpo, igreja, em todos os lugares da terra. E nós estamos ligados pelo mesmo Espírito, pela unidade da fé. Não importa se ele está lá ou aqui. A comunhão não depende de um local. A comunhão depende da palavra, da luz. É o que diz lá em primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Não é se estivermos dentro de nenhuma igreja, é se estivermos na luz. E o que é a luz? O que é a luz ou quem é a luz? A gente vai para a palavra. Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Então essa luz é Jesus. Então eu tenho comunhão com você se você estiver na luz que é Jesus. Não dentro de nenhum local, instituição, religião. O que é a luz? Lá em Salmos vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por onde eu sou guiado é pela luz, pela palavra. Se você está na palavra, está em Cristo, aí nós temos comunhão, está entendendo? A comunhão não depende de uma igreja, de um local, de um ajuntamento de pessoas. A comunhão depende da palavra, de Cristo. Estamos unidos pela unidade da fé, no vínculo do Espírito de Deus. Aleluia. O povo tem que aprender isso. Então, eu estava orientando esse irmão que eu tenho grande estima, gosto de estar sempre honrando ele aqui nos meus vídeos, porque a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, não é a quem te bajula. A Bíblia não diz assim, dá honra, honra quem te bajula. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, quem é digno de ser honrado, quem realmente está na verdade, pregando a verdade, verdadeiramente na verdade, andando com compromisso com a verdade, nós temos que honrar. Está entendendo? Não é honrar quem bajula você. Eu não gosto de bajulação, eu não gosto de conversa, né, de engrandecimento, porque eu reconheço quem eu sou. Então, eu honro o irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, porque eu vejo que, verdadeiramente, a palavra brotou no entendimento do irmão, e o irmão está em Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Por isso que estamos em comunhão. E o irmão está sempre comigo aqui, meu irmão Edinaldo Nogueira, e eu agradeço a Deus pela vida do irmão e de outros irmãos que também estão comigo aqui. Teve um irmão que disse assim, mas irmão Wellington, o senhor fala muito do irmão Edinaldo Nogueira, esse irmão lá do Sergipe. Claro, porque eu estou em comunicação com o irmão toda hora, o tempo todo. É no Zap, é no Message, é aqui no Face, né? A gente está sempre trocando informações, comunicação. Eu e o meu irmão Edinaldo Nogueira. Então, eu estava orientando a esse irmão, dizendo, irmão, leia, conheça a verdade do Evangelho. Esse Evangelho que Jesus Cristo que anunciou. Por exemplo, como é que eu sei e conheço qual é o caminho por onde eu chego a Deus? Como é que eu vou saber e conhecer qual é a verdade para que eu possa ser dirigido por Deus? Como é que eu vou saber por onde eu posso ter vida com Deus? Como é que eu vou saber qual é o lugar que eu vou poder chegar a Deus? Valeu o que Jesus ensinou lá no Evangelho, lá nos Evangelhos, o que ele veio ensinando. João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Então, o caminho não é A, B, C, D, E, não. O caminho é Jesus. Eu aprendo aí que ele é o caminho, é por ele que eu chego a Deus. Não é por nenhum outro local.
Vá aprender o que Jesus ensinou lá no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Então, a verdade não é o que ensina a igreja A, B, C, D, nem nenhum pastor, teólogo, doutor, bacharel, pregador, profeta. A verdade é o que ensinou e ensina a nós hoje ainda, Jesus. Então, logo, eu preciso conhecer os 4 Evangelhos para aprender e conhecer a doutrina de Cristo, o que ele ensinou, o que ele trouxe, o que ele nos informou, o que ele nos instruiu. Não é o que o povo instrui dentro das suas linhas teológicas, doutrinárias, de interpretação particular. Amém? Então eu estava incentivando o irmão Edinaldo Nogueira a isso. Meu irmão, se dedique a conhecer Jesus, a aprender de Cristo. Vá ler os 4 Evangelhos e, em sequência, siga lendo as cartas apostólicas, porque é isso que todo cristão tem que fazer para estar firme e firmado no Senhor, edificando a sua casa na rocha, buscando aprender e conhecer do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque hoje tem muita gente perdendo tempo dentro das congregações, dos locais religiosos. Não estão aprendendo de Cristo. Não estão sendo formados no conhecimento de Cristo. Estão aprendendo muita coisa, vida de igreja, devoção de igreja, viver a religiosidade, viver usos e costumes, viver santidade, dentro não da palavra, mas a santidade que os religiosos vivem é dentro da devoção e consagração religiosa. A Bíblia nos ensina que a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, que está lá revelado em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa paz é com todos. A paz é você estar bem com todos. Ainda que, deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não atrapalhar aqui essa ministração. Deixa eu colocar aqui, pronto, agora. Vamos lá, vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, segue a paz com todos. Meus irmãos, eu tenho que ter paz com todos. Não importa se é bom, se é ruim, se é católico, espírita, evangélico, budista, xiita, com bebo, com ladrão, com prostituta. Eu tenho que seguir a paz com todos. A Bíblia manda nós seguir a paz com todos. A Bíblia não manda ter comunhão. Comunhão é só com quem está na fé, na doutrina, na palavra, guiado pela cabeça que é Cristo. Não é com quem é de igreja, de religião. A comunhão é uma coisa exclusiva para quem está na palavra. Agora, a paz eu tenho que seguir com todos. Está aprendendo isso? É a Bíblia que ensina isso. Segue a paz com todos. Tem gente que só porque é da religião A não tem comunhão, não tem, aliás, não tem comunicação, não quer nem conversa com quem é de outra religião. Para com isso, irmão. Deixa de ser hipócrita, religioso, cego, guiado por outros cegos. Deixa Jesus abrir a tua visão, teu entendimento, para tu saber como se comportar como cristão, não como religioso de igreja. Muitos precisam aprender como se comportar como cristão. O que é que o cristão tem que viver priorizando na sua vida? Porque tem muita gente religioso que está mais preocupado de se comportar como crente de religião evangélica. Você tem que ser prudente e saber se comportar como cristão, não como crente religioso de igreja. Que muitos desfaz dos outros, julga os outros, mas a palavra de Deus vai dizer que nós cristãos, temos que seguir a paz com todos. Agora, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Teve um irmão aqui no YouTube, não é que eu também publico aqui, faço a live aqui e publico no YouTube. Eu botei falando, explicando sobre isso, teve um irmão que me questionou, dizendo, não, mas os usos de costume é santificação. Quem disse isso? Que usos e costume é santificação. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina são os líderes nas religiões. Porque eles ensinam que aqui você não pode isso, não pode aquilo, tem que usar isso, não pode usar aquilo.
Isso é usos e costumes de igreja, de religião. Isso não santifica ninguém. Não faz ninguém mais santo ou menos santo. Não, aqui você não pode cortar o cabelo, aqui a mulher não pode usar maquiagem nem usar brinco. Isso não santifica ninguém. Isso não aproxima ninguém de Deus, nem separa. A mulher usando ou deixando de usar maquiagem, ela não está pecando contra Deus. Ela não perde comunhão com Deus. A mulher cortando ou deixando de cortar o cabelo, ela não perde comunhão com Deus. O homem usando calça ou bermuda, ele não perde a comunhão com Deus. O homem indo à praia, ele não perde a comunhão com Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Cortar cabelo não é pecado. Usar brinco não é pecado. Botar maquiagem não é pecado. Ir a uma praia não é pecado. Jesus vai dizer que o que separa, o que contamina, o que leva o homem a perder a comunhão com Deus é o que sai de dentro, não é o que entra. O texto vai dizer que as coisas que estão dentro, adultério, mentira, falsidade, idolatria, feitiçaria, isso tudo está dentro do interior do homem, aqui, ó. É isso que contamina o homem. Não é o homem viver uma questão de usos e costumes que não é adequada com a igreja A. A igreja A tem que viver assim. Aqui você não pode tomar café, aqui tem que guardar o sábado, aqui tem que ser batizado, aqui não pode usar calça a mulher tem que usar saia, a mulher aqui não pode cortar o cabelo, o homem não pode usar bermuda, o homem não pode ficar sem camisa, o homem não pode usar camiseta. Isso tudo é usos e costumes de igreja. E as pessoas estão devotando sua vida, consagrando sua vida a Deus, pensando que esse é o caminho da santidade. Eu vou mostrar o que é santidade na palavra. Eu vou mostrar o que Hebreus 12:14 nos ensina. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é viver em santidade? Não é se manter dentro de um sistema formalístico da religião. Obrigatório. Aqui eu ando assim, aqui eu tenho que fazer assim, aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo. Isso tudo é fardo pesado que a religião coloca sobre o povo. Julgando o povo segundo a sua justiça, não a de Deus. Porque os irreligiosos, eles se desfazem das pessoas pela sua formalidade religiosa. Aonde eles se colocam mais santo do que os outros pela sua forma de vestir, de comer, de beber. Interessante, é porque esse povo não é instruído com a palavra. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 14, no versículo 17, que o reino de Deus não é questão de comida e nem de bebida. Quando Paulo fala isso, Paulo está se referindo sobre essa situação. O texto está falando dentro desse contexto. Por quê? Porque lá naquele tempo os irmãos estavam julgando uns aos outros por causa da comida, da bebida, do vestir, né? De coisas exteriores. Paulo vai dizer, epa, não destruam a obra de Deus por causa de comida e nem de bebida. Sabe por quê? Quando Paulo diz, não destruam a obra de Deus, Paulo não estava falando de obra de igreja. Obra de Deus não é trabalho de igreja. Paulo estava falando dos irmãos. Que muitos estavam julgando os irmãos, levando os irmãos a se entristecer, a ponto de chegar num ponto que Satanás ia tentá-los a desacreditar, a desprezar a graça. Aí Paulo vai dizer, irmão, não façam isso. Não julguem ninguém pelo comer, pelo beber. O reino de Deus não é questão de comida nem de bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Dá uma lidinha lá para tu comprovar isso. Eu estou falando aqui com autoridade nas Escrituras. E eu não estou aqui pegando um texto, né? É um texto precipitado. Eu não estou aqui criando minha interpretação no texto. Eu estou falando dentro do que o texto ensina. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler para você aprender. Romanos capítulo 14. Abra a tua Bíblia aí, para a gente acompanhar esse ensinamento. Romanos capítulo 14. Vamos ler a partir... Aqui Paulo está falando em relação à liberdade cristã. Porque muita gente, ele priva o povo da liberdade que Cristo nos deu. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação justamente é nesse contexto. Das opressões, das proibições que as igrejas colocam, que as religiões colocam, que os homens líderes no meio do povo estabelecem. Jesus nos liberta disso. Se você analisar o texto lá em João 8:32 e ver o contexto, você vai ver que está dentro desse contexto. Aonde Jesus vai dizer aos judeus que estavam crendo nele, que se ele se mantesse na palavra de Cristo,
eles eram verdadeiramente discípulos de Cristo. E a partir daí, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Porque agora eles iam ter que andar na doutrina de Cristo e se libertar dos fardos pesados, da opressão que a religião colocava neles. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que ser aqui, tem que vir aqui. Jesus vai dizer nesse sentido. E aqui Paulo vai dizer aos irmãos que estava aqui na igreja, aqui em Romanos, capítulo 14, no versículo 17, Paulo vai dizer assim, escuta aqui. Vamos ler a palavra de Deus, que é muito maravilhoso a gente se conduzir na luz de Deus, não é? Por isso que eu coloquei aqui no título do vídeo. Vamos receber a porção da luz de Deus para iluminar aqui o nosso entendimento. Paulo vai dizer, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Não é você se moldando dentro de uma obrigação de usos e costumes, proibições, determinações. Você só vai ser agradável a Deus quando você entender isso aqui e viver aqui, dentro da direção do reino de Deus, que não é a direção de igreja, de usos e costumes. Porque o reino de Deus não é proibição disso, daquilo outro. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo vai dizer isso aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Seja justo, ande na justiça de Deus. Julgue segundo a reta justiça, a palavra. Coloque tudo dentro do crivo da palavra. Não estabeleça um juízo dentro do seu entendimento. Dentro do que você acha, do que você pensa, dentro do que você vive. Ande na justiça de Deus pela palavra. Isso é o que o reino de Deus quer que a gente viva. Não é dentro de usos e costumes. E Paulo vai dizer, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Paz, tranquilidade no interior, descanso na alma, está bem com todos, livre dos sentimentos que nos causam amargura, inveja, ressentimento, ódio, mágoa. É isso que Deus quer que a gente viva preocupado com isso. Tem gente mais preocupado com não usar maquiagem, não usar brinco a mulher. Tem gente mais preocupado não usar bermuda. Tem gente mais preocupado não comer isso, não comer aquilo, não pode ir para ali, não pode ir para aqui. E está esquecendo do mais importante, que é o que pode levar o homem a se apartar de Deus. Jesus vai dizer que o que contamina não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Tem gente que está mais preocupado com a sua vida religiosa, mas não está sendo cuidadoso do seu interior. Como está o teu pensamento? Como estão as tuas intenções? Como estão os teus sentimentos? Como está a verdade no teu interior? É isso que nós temos que se preocupar. Nós devemos apresentar-se a Deus com as vestes puras no interior, não é com essas vestes aqui não. Ó. O povo de Israel tinha o costume de manifestar o seu arrependimento a Deus, rasgando as vestes e colocando a cabeça no chão e jogando cinza. Aí Deus diz, não me agrado mais desses sacrifícios, desses rituais. O que eu quero de vocês não é que vocês rasguem as vestes exterior, rasguem a veste do coração. Vocês têm que andar puro, verdadeiro a Deus, no coração, no interior. Tem muita gente andando, se comportando como fariseu, mas preocupado com a formalidade, com o perfil em apresentar-se para os homens. Procure ser aprovado por Deus. E eu e você só somos aprovados por Deus quando a gente tem sinceridade e verdade no nosso interior. E não se deixamos levar por um caminho dentro da nossa justiça, dentro da nossa, não é, santidade. Tem pessoas que pregam dentro da sua forma arrogante, não é, com seu senso de justiça. Nós temos que pregar pela justiça de Deus, a palavra. Então Paulo vai dizer que o reino de Deus
Não é questão disso. Os irmãos estavam aqui julgando outros por causa de comida, de bebida, usos e costume. Paulo vai dizer, o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo vai dizer, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aceito aos homens. Nós temos que servir, não é a igreja, é a Jesus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 19 e o 20. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Paulo vai dizer, irmãos, não destrua a obra de Deus por causa desses usos e costumes, por causa da comida nem de bebida, por causa disso ou daquilo outro. A obra de Deus que Paulo aqui está dizendo, não destrua, não é igreja, não é trabalho nenhum religioso. São pessoas, nós. A obra de Deus é Cristo em nós. E nós temos que cuidar daqueles que estão em Cristo, para que eles possam se firmar mais e mais. Não é através de uma vida religiosa dentro de igreja. Não é através de guardar, de buscar santidade dentro de usos e costumes de igreja. É através do conhecimento da palavra, para ele se formar, edificando-se na fé, por meio da palavra de Deus, dentro do conhecimento, do entendimento dele, para que ele viva guiado, dirigido por essa palavra. É aí onde nós edificamos a nossa casa na rocha, a nossa vida com Deus. Mateus 7, 23. Então, eu estou falando aqui sobre santificação. O que é santificação, irmão? Que hoje, a maioria dos líderes dentro das igrejas, a pregação deles é sobre usos e costumes, sobre a formalidade, porque aqui na nossa igreja tem que se vestir assim, tem que ser assim, não pode isso, não pode aquilo, aqui tem que ser santo. Mas qual é a santidade que eles vivem dentro das igrejas? É a santidade do padrão da religião, nas ordenanças e obrigação da religião. Mas qual é a santidade que Deus quer que nós vivamos? O que é santidade segundo o princípio da palavra, das Escrituras? O que é que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos ensina? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa que Deus está falando aqui? Vou dizer qual é a santificação. Dentro do princípio da exegese, da interpretação da palavra, pela palavra. Tá certo? Pela palavra. Vou te mostrar o que é santificação. Não é guardar usos e costumes. A palavra não manda ninguém, olha, não corta o cabelo, olha, não use bermuda. Não, isso é coisa de igreja. Vida religiosa. A palavra não ensina ninguém. Tem que estar ali na igreja, tem que participar do culto, tem que ir para o trabalho, tem que ir. Não, a palavra não ensina isso a ninguém. A palavra não ensina isso para uma vida santa, uma vida de busca, uma vida firmada em Deus. A palavra não ensina isso. Quem ensina isso é religiões. Vou te mostrar pela palavra o que é santificação. Por onde nós podemos santificar-se para a vida com Deus. Para continuar com Ele. Porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. O que isso está nos dizendo? Aquele que não se mantém na palavra não vai encontrar-se com o Senhor. Aquele que não anda pela palavra não vai estar na presença do Senhor. Aquele que não guarda a palavra não vai estar com o Senhor. Foi o que Jesus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porém, diante de ti pus uma porta aberta. É a palavra, não é ritual, doutrina, usos e costumes, norma, regra, vida religiosa de igreja. É a palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Para a gente aprender o que é santificação. Como eu posso ser santo, santificando minha... Veja só, observação aqui. Eu não sou santo porque eu sou religioso, porque eu vivo a vida do bem religiosa. Eu sou santo em Jesus, para Deus, porque eu fui santificado por Cristo. Aprenda isso aqui.
Nós somos santificados por Cristo. Não é por nossas obras, por nossa vida religiosa, por guardar usos e costumes, por viver regra de igreja. Aprenda isso aqui. Nós somos santos porque somos santificados por Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos para a Bíblia, vamos. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Nesse texto aqui você vai aprender quem é a igreja de Deus. E eu vou te falar aqui, você também nesse texto vai aprender por que somos santos. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa? Paulo está falando de qual igreja que está em Corinto? Qual é a igreja de Deus que está em Corinto? É a igreja A, B, C, D, é algum ministério? Vamos ver qual é a igreja de Deus que Paulo está falando ao Coríntios? Na cidade de Coríntios? Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem é a igreja de Deus que está em Corinto? Os santificados em Cristo, por Cristo. Então nós somos igreja de Deus. Não é um templo, uma instituição. Somos nós, pessoas que cremos em Jesus, que por ele fomos santificados. Oh glória! Como é bom conhecer essa verdade. Então nós somos santos diante de Deus, porque somos santificados por Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Através de Cristo, nós fomos purificados de nosso pecado, santificados para a comunhão com Deus e a vida com Deus. Então nós somos santos, não porque vivemos a religião, porque guardamos norma religiosa, porque Cristo nos santificou. Agora, eu e você que estamos em Cristo, que fomos santificados por Ele, temos que andar em santificação, como diz Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa? Vamos para a Bíblia. Abre a tua Bíblia lá, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 17. O próprio Jesus vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Qual é a palavra de Deus? O próprio Jesus. Como eu santifico a minha vida? Aonde Jesus, como sacerdote ali, cumprindo a função sacerdotal, ele intercede pela igreja. Ele vai rogar ao Pai pela igreja, como sacerdote ali, cumprindo o ofício sacerdotal. Quem nos concilia com Deus, quem faz intermediário para Deus, quem intercede por nós a Deus é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por ele é que chegamos ao Pai. Ele que intercede por nós. O sacrifício pelos nossos pecados foi realizado por ele, que foi a vida dele mesmo dada por nós na cruz do Calvário. E agora Jesus, cumprindo o ofício sacerdotal, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está fazendo uma oração ao Pai, para que nos guardasse na direção da sua palavra. Santificar a vida é isso. Santificar a vida é andar na palavra, estar submisso na palavra. Não é andar dentro de usos e costumes, de regra, devoção, consagração, vida de obrigações de tarefa de igreja, proibições e norma. Santificar a nossa vida é na palavra de Deus, em Cristo, por Cristo. Vamos aprender o que é santificação. Vamos usar outro texto para a gente estar aqui levando essa iluminação para o seu entendimento pela luz de Deus, tá? Não estou falando aqui do que eu acho, do que eu entendo, do que a igreja A, B ou C ensina. Estou falando o que a palavra mostra. Estou falando aqui, mostrando a vocês o que é santificar-se, andar em santificação. Vamos lá para 1 Pedro.
Primeira carta do apóstolo Pedro, vamos dar a lidinha no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, o versículo 22, diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando as vossas almas na obediência a quem? À verdade. Quem é essa verdade? Jesus. Você não pode obedecer a Jesus e os homens, porque senão você vai agradar a um e aborrecer a outro. Você não pode ser fiel à doutrina de Cristo e à doutrina de igreja nenhuma. Ou você vai ser fiel à doutrina de Cristo, ou você vai ser fiel à doutrina de igreja. Você não pode seguir a Jesus nem a pastor. Ou você vai ser discípulo de Jesus ou de pastor. E Jesus não mandou seguir nem a igreja, nem guardar a doutrina de igreja, e nem obedecer aos homens dentro de uma submissão a ponto de negar a verdade dele. É o que hoje os homens fazem dentro das igrejas. Estabelecem regras que levam o povo a desobedecer a Cristo. A palavra de Deus vai dizer: purificando as vossas almas na obediência à verdade. O que é a verdade? Eu já disse aqui o que é a verdade. A verdade é a palavra. A verdade é Jesus. Nós temos que manter a nossa vida fielmente, exclusivamente, singularmente, absolutamente, na direção da palavra de Deus, Cristo. Não é na direção de pastor, de igreja, de religião, de homem, não. Isso é o que está acontecendo com o povo. Estão se perdendo, estão adorando a Deus em vão, estão apostatando da fé. Por quê? Porque não estão sendo prudentes a se manter fiel à doutrina de Cristo. Estão sendo mais devotos, praticantes, guardando, observando, temendo aos ensinos dos homens dentro das igrejas. Santificar a nossa vida, irmão, é andar na palavra. Agora eu vou te mostrar aqui o que é santificar a nossa vida, guardando e obedecendo a palavra. Olha o que é santificar a nossa vida, andar em santidade. Andar na palavra. Olha o que é. Quando você está num canto, tem ninguém te vendo, tem ninguém te observando. Ninguém consegue contemplar o teu pensamento. Aí passa uma mulher, sabe ali, que aquela mulher é casada, tem um marido, é atraente, tem um corpo bonito, estrutural, tem uma formosura bonita. Isso atrai a nós homens. Nós somos homens, somos atraídos. Eu mesmo admiro uma mulher bonita, com um corpo, não é, formado. Mas a Bíblia vai dizer: não te prendas na formosura da mulher. Admirar, dizer, poxa, que mulher perfeita é uma coisa. Agora, eu não posso deixar o meu interior cobiçá-la. É por isso que a Bíblia diz: não te prendas à formosura da mulher, lá em Provérbios. Aí, o que acontece? Você vê uma mulher bonita, formosa, bem formosa, aí você começa a olhar, daqui a pouco a sua mente, porque a natureza humana que nós ainda habitamos nesse corpo, que está sujeito aos desejos do pecado, nós já fomos restaurados e vivificados na nossa alma, o nosso espírito, mas ainda estamos num corpo corrupto. Então a gente ainda vai ser sujeito, levado ao pecado, a tentar. A tentação. Mas nós temos que resistir à tentação. Está aprendendo isso aí? Então você começa a olhar, aí já começa a imaginar coisa, desejando aquela mulher. Você já, se continuar com isso, você está adulterando. Como Jesus disse: aquele que olha e cobiça a mulher do próximo já adulterou em seu pensamento. Como eu conheço a palavra que Jesus disse isso? Quando isso acontece em mim, que eu me pego cobiçando a mulher do outro, aí eu já, opa, está repreendido, meu Deus me ajuda. Eu não preciso mostrar a ninguém para ser santo, não. É eu e Deus, porque eu tenho que ser verdadeiro com Deus. Ele precisa ver verdade em mim, para que eu seja um verdadeiro adorador. Eu preciso ser verdadeiro e deixar a verdade de Deus me conduzir. Não é a hipocrisia na frente dos outros, eu estar repreendido em nome de Jesus, mas na minha mente, que mulher boa, que mulher maravilhosa. Ai, se eu pegasse ela assim, assim, na minha mente, eu tenho que me manter santo, santificar a vida a Deus. É você andar não mais nos desejos do pecado, é andar naquilo que a palavra nos orienta, submisso à palavra, se negando, renunciando os desejos, a vontade, pensamento que não agrada a Deus. E agora eu tenho que andar em santificação, guardando a palavra, tá entendendo? Agora eu vou resistir, vou dizer não. Antigamente, quando eu não tinha Deus, era normal para mim cobiçar uma mulher
Era normal eu deixar minha mente cheia de impureza. Agora não. Nós que estamos em Cristo, temos a mente de Cristo, somos transformados. Temos o Espírito de Deus que não nos deixa mais se satisfazer nem se alegrar com o pecado. Nós que estamos em Cristo, nos entristecemos quando pecamos. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai cobiçar, a gente vai pecar, mas a gente não vai mais viver na prática do pecado. Está entendendo isso? A gente não é mais escravo do pecado. Então quando eu me pegar cobiçando tal mulher, não é isso que eu quero não. Meu Deus, me ajuda aqui. Na minha mente, no meu entendimento, eu vou resistir no meu interior. E eu vou agora resistir pelo poder de Cristo na minha vida. O Espírito de Deus me ajudando na graça do Senhor, quando eu me submeto à palavra. Aí eu vou resistir àquela tentação. É isso? Isso é andar em santificação. Quando você está num canto e alguém chega para você e você começa a mentir para aquela pessoa, começa a falar mentira, coisas que não aconteceu, que não é verdade, que você não vive isso, aí você diz, opa, Jesus disse, não mintais um para os outros, então eu não vou mentir, eu tenho que ser verdadeiro. Isso é guardar a palavra, tá entendendo? Quando alguém te faz um mal, e você tem aquele sentimento de vingança, aquela indiferença, aquele ressentimento, e fica desejando o mal daquela pessoa para que ela se dê mal, porque ela fez algo com você, aí você olha, não é isso que eu quero não. Meu Deus, o desejo é esse, mas eu não quero ser desse desejo da carne. Eu quero viver pelo Espírito, pela tua palavra, que me ensina a não pagar o mal com o mal, amar a quem me persegue, fazer o bem a quem me faz mal, orar por quem me persegue. Isso é andar em santificação, irmão. É isso. Não é guardar mágoa, não é guardar ressentimento. Agora, o cara tem muitos religiosos que pensam que santificar a vida é viver um padrão religioso. Como eu estava debatendo com um cidadão que entrou lá no meu Face, contrariando, questionando, eu gosto, porque eu aproveito para esclarecer os contradizentes. Então é isso que a Bíblia diz, santificar a nossa vida, andar em santificação, é andar guiado pela palavra. Agora, se você não conhece a palavra, como é que você vai andar guiado por ela? É preciso conhecer a verdade. Está entendendo isso? Andar em santificação, meus amados irmãos, é isso. É você viver a sua vida, pensamento, atitude, ressentimento, ação, reação, emoção, por aquilo que a palavra nos ensina. Pela direção da palavra. É você se negar, renunciar, abrir mão de coisas que vai te levar a sair da direção de Deus. A mulher usa brinco, ela vai pecar contra Deus? Vai não. Agora, a religião que coloca esse mandamento, essa proibição. O homem usar bermuda, ele está pecando contra Deus? Tá não. A mulher usar uma calça, ela está pecando contra Deus? Tá não. Aí não vem para cá com teu argumento melancólico, falicioso, esse argumento que a religião coloca. Então, você vai ter que andar agora depravada, vai ter que andar agora mostrando a parte. Meu amigo, ninguém está falando disso não, irmão. Tem roupas que são decentes, que não é pecado usar. Ninguém está falando em andar depravadamente, porque isso é uma questão de caráter, não é uma questão de religiosidade. Está entendendo? E eu vou dizer mais uma coisa aqui. A roupa não define o caráter de uma pessoa. O caráter da pessoa é definida com as atitudes dele. Tem muita gente de paletó, gravata, cabelinho até a cintura, não usa brinco, não usa maquiagem, anda todo bonitinho na religião, mas não tem caráter, não tem verdade, é hipócrita, é fariseu. Jesus tem reprovado. Enquanto tem muitos lá fora bebendo, roubando, matando, estrupando, que Deus tem contemplado o coração mais mole do que os que estão dentro da religião, vivendo o padrão de religiosidade, com o coração endurecido para a palavra. Você não acredita nisso não? Eita, que é isso, irmão? Quer dizer que o cara que mata, rouba, é mais santo, é melhor para Deus do que o que está na igreja? É. Porque o que leva o homem a Deus não é a vida de igreja, não é usos e costumes. É o quebrantamento no coração, é o arrependimento. Tem muita gente dentro de igreja que não tem convenção, que não é arrependido, é religioso, é formal, é um robô, é um mecânico, é um sepulcro caiado. E foi isso que aconteceu com os religiosos no tempo de Jesus. Jesus censurou, condenou eles por causa desse tal comportamento. Porque tem gente dentro das igrejas que o coração está mais duro para a palavra de Deus do que os que estão lá no bar,
do que os que estão roubando, se drogando. Você acredita nisso ou não? Acredita não? Vou te mostrar, é Bíblia. Jesus, quando chegou lá na cidade de Jerusalém, em Israel, pregando o evangelho, na Judéia, Samaria, naquelas cidades ali, sabe quem foi os maiores opositores de Jesus? Sabe quem foi os que mais combateram contra Jesus? Sabe quem foi os que tinham o coração mais duro e não receberam a Jesus? Não foi as prostitutas, não foi os ladrões, não foi os publicanos, não foi os adúlteros. Sabe quem foi? Foram os religiosos, saduceu, fariseu, principais, anciões, foi todos os religiosos. A maior oposição a Jesus era feita pelos religiosos. Os mais duros de coração que não receberam a palavra de Jesus foram os religiosos. Vem cá, tem que ler Bíblia, irmão, para aprender a falar de Deus. Vai buscar conhecê-lo para poder falar dele. Agora você só sabe falar de religiosidade, de vida de igreja. Fale da palavra. Ensine pela palavra, pela reta justiça de Deus que é a palavra. Vem cá, que eu vou te mostrar que Deus encontra o coração mais quebrantado numa prostituta, num ladrão, num drogado, num que rouba, do que nos que estão dentro de igreja. Muitos. Não estou generalizando, tá? Mas eu estou falando a realidade. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, Jesus não chamou a prostituta de filha do diabo, chamou? Jesus não chamou aquele homem que era corrupto, Zaqueu, de filho do diabo, chamou? Jesus não chamou o ladrão que se converteu a ele na cruz de filho do diabo, chamou? Jesus chamou algum pecador comum no meio do povo que era excluído pelos líderes religiosos. Jesus chamou algum deles de filho do diabo? Chamou não. Você não tem nenhum texto na Bíblia que prove isso. Agora, eu vou te mostrar o texto que prova que Jesus falou para os religiosos que eles eram filhos do diabo. A obra que eles praticavam não era de Deus. Eles diziam que era de Deus, que fazia a obra de Deus, que era representante de Deus, que era mais santo do que os outros, julgava os outros. Os judeus se colocavam numa classe de puro, de escolhido, de Deus, e julgava os povos, os outros povos, principalmente os gentios. Os judeus tinham os gentios como imundos, malditos, pecadores. Eles se sentiam mais santos. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus não disse isso a nenhum gentil. Ele disse a judeu, ao religioso. É o que hoje acontece. É o mesmo cenário, irmão. O mesmo cenário que os religiosos viviam lá no tempo de Jesus, estão vivendo aqui agora. Olha o que Jesus vai dizer aos judeus. Abre a tua Bíblia aí. João capítulo 8. Capítulo 8. No versículo... Vamos ler o versículo 41. Vós fazer as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha o que eles vão dizer. Meu irmão, isso aqui é muito importante você analisar isso. Jesus está dialogando aqui num combate dentro de uma resistência contra os religiosos, os fariseus. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês fazem a obra do vosso pai. Olha o que eles vão dizer a Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha, ele se julgava puro, santo, a ponto de dizer que Jesus não era de Deus. Olha, não é isso que os religiosos dizem? Não, vocês não são de Deus. Eu sou porque sou da religião. Eu cumpro a minha devoção. Eu vivo o padrão, usos e costumes. Vê só. Olha o que Jesus vai dizer a eles aqui. Eu vou ler para não ficar parando. Depois eu vou explicando. Olha o que Jesus vai dizer. Meus irmãos, eu peço a vocês em nome de Jesus. Você que é religioso de igreja evangélica, leia isso aqui também. Olha a reprovação de Jesus aos religiosos. Eles entendiam que era de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Examine isso aqui. João capítulo 8. Leia a partir do versículo da mulher samaritana. Do versículo 1 em diante. Leia a Bíblia. Vai examinar as Escrituras.
Busque aprender de Cristo, e você só aprende aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Vós fazei as obras do vosso pai, disseram-lhe os judeus, os fariseus. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Eles entendiam que eram filhos de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim dele. Não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Porque vocês não entendem a minha linguagem, não podem ouvir a minha palavra. Vós tem por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos de vosso pai. Qual eram os desejos aqui? O que era que Jesus estava dizendo aqui? A intenção deles não era de Deus. A atitude deles não era de Deus. O comportamento deles com Jesus não era de Deus. Era do diabo. Era isso que Jesus estava dizendo. Eles eram hipócritas, fingidos, mentirosos, soberbos, dominadores, que se mantia a aparência para impressionar o povo, mas não tinha verdade com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Isso, esse comportamento interior de vocês, é do diabo. Aí Jesus vai dizer aqui: vós tende por pai o diabo, a quem querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é o mentiroso e é o pai da mentira. E quem vive na prática da mentira é filho do diabo e não de Deus. Aí Jesus vai dizer, versículo 47. Jesus vai dizer assim: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque vocês não são de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Pena que falta profeta para pregar a palavra de Deus e advertir esse povo aí com a verdade de Deus. Os profetas que estão dentro das igrejas são aqueles mentirosos que ficam trazendo visão, revelação, bênção, vitória, dizendo que Deus assim disse, assim determinou, assim falou, assim vai fazer. Tá faltando profetas verdadeiramente compromissados com Deus para pregar a verdade do Evangelho. Profetas verdadeiros são aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Esses são de Deus. Quem não está pregando a verdade do Evangelho, criando suas visões, sua revelação, esses são os falsos profetas. Jesus vai dizer, quem é de Deus não é quem está dentro da igreja. Não é quem diz que é judeu, eu sou crente, eu sou religioso, eu sou da religião A, B ou C. Não tem problema nenhum, isso não faz diferença nenhuma, porque isso não leva ninguém a ser de Deus. Quem é de Deus é quem ouve, é quem pratica, é quem se submete, é quem se conduz, é quem está na palavra de Deus. Quem é de Deus é quem está santificando sua vida, não é dentro de religião, é dentro da palavra. Glória a Deus, irmãos. Então eu estou aqui mostrando a vocês o que é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É você crer em Jesus e se manter na palavra dele. Jesus vai dizer isso, João 15:7. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, é isso que lhes conduz à salvação, dentro de uma vida de comunhão com Deus. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. É isso que leva-nos a estar andando em santificação, no caminho da salvação. Não é vida de religião, de usos e costumes, de proibição, de norma, de devoção e prática de igreja. É o que Paulo vai dizer. O que falta dentro das igrejas hoje é aquilo que Paulo diz aqui na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vem cá comigo, vamos ler a palavra de Deus. Está faltando isso dentro das igrejas, para que o povo seja perfeitamente instruído para uma vida com Deus. Não é através desses movimentos, dessas doutrinas de igreja, dessas visões e revelações, desses movimentos de poder que o povo vive dentro de igreja, ouvindo fábulas e fantasias. O que falta hoje para os irmãos ser edificados e ter uma vida perfeitamente instruída na vontade de Deus, é isso aqui que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3,
Olha o que Paulo vai dizer no versículo 15 ao 17. Desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Entende isso aqui o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, Timóteo, tu conheces as sagradas letras desde menino. Tu fosse instruído nela. Não é em vida de igreja, é em vida na palavra, no conhecimento dela. Desde de menino, Timóteo, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio, que pode te dar o conhecimento, que pode te dar a direção para que tu encontre a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Não é dentro de igreja, guardando sábado, sendo batizado, dando dízimo, vivendo formalidade, sendo de um ministério. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, nos dirige, nos orienta a buscar Jesus para ser salvo. Não é a buscar ser salvo dentro de igreja, vivendo regras de usos e costumes, de doutrina, de devoção, de consagração, de formalidade de igreja alguma. Mica, você precisa aprender isso aqui. Tu conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio. Você só pode ter o conhecimento da salvação. Só pode ter o conhecimento de Deus. Só pode andar com entendimento. Só pode estar firmado na verdade. Só pode andar em santidade se você conhecer, for instruído, ensinado, orientado com a palavra, com a doutrina, com a instrução de Cristo. Não é com doutrina de igreja alguma. Paulo vai dizer a Timóteo, desde de menino, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o versículo 16, o que Paulo vai dizer a Timóteo. Eu estou lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra, pela instrução da palavra, não é pela instrução de doutrina de homem, de pastor, de igreja, de usos e costumes de nenhuma religião. Nós temos que ser instruídos pela doutrina de Cristo, pela palavra de Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente na vida com Deus, santificando nossa vida para toda boa obra. Não é obra de igreja, é obra da vida com Deus, pela palavra dele. A palavra vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Nós temos que ser doutrinados, corrigidos, instruídos, repreendidos, orientados com a palavra. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta. Olha o que Paulo vai dizer aqui, continuando, no capítulo 4, versículo... Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5. Escuta essa leitura. Eu vou ler, não vou parar não, para comentar não. Eu vou ler. Paulo vai dizer assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra conjuro-te quer dizer rogo, suplico a ti, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que você pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Tenha paciência, ensine a doutrina a esse povo. Porque haverá tempos que esse povo não vai suportar essa doutrina. Vão ter comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme o seu desejo da própria concupiscência, vão desviar os ouvidos da verdade e se voltarão para a fábula. No versículo 5, Paulo vai advertir Timóteo dizendo: mas tu, ser sóbrio em tudo. Tem muita gente embriagado aí. Tem muito pastor embriagado com movimento, com doutrina, com visão, com revelação. Paulo vai dizer a Timóteo: mas tu, ser sóbrio em tudo. O homem de Deus tem que ser sóbrio. O homem de Deus não é para estar gritando, correndo, berrando dentro de igreja. Ele tem que ser sóbrio, lúcido, para ensinar, instruir ao povo a palavra com entendimento, doutrinar o povo dentro da doutrina de Cristo, para o povo ser edificado. Não é dentro de visão, de movimento, de campanha, de revelação. É o que acontece hoje no meio dessas igrejas. Mas tu ser sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É por isso que eu busco a graça de Deus para cumprir o ministério que Deus me deu de evangelista. A vocação que Ele me deu de evangelista. Para quê? Para cumprir. E como é que eu cumpro esse ministério? Fazendo isso que eu estou fazendo. Em todo momento. Não buscando agradar a homens. Não sendo conveniente com nenhum ajuntamento de ninguém, mas condenando as obras infrutuosas das trevas, antes aprovando não o que os homens querem que eu aprove, mas o que é agradável a Deus. Porque o meu trabalho, a vocação que foi me dada, a responsabilidade como membro do corpo de Cristo, a vocação que Deus me deu como membro, foi para a edificação do corpo. Com o dom que Ele me deu, a vocação de evangelista, que é uma vocação, não é um título, eu não sou maior do que ninguém, eu não tenho mais Deus do que ninguém, é apenas uma vocação de evangelista, que Ele me deu a sabedoria para defender a sã doutrina, Ele me deu a sabedoria para pregar o evangelho, Ele me deu a sabedoria para corrigir, repreender, refutar, ensinar com a palavra. Isso que eu estou fazendo aqui, eu não tenho curso de mestrado, eu não tenho diploma de teologia, de universidade, de nenhum curso. Eu não aprendi em seminário. Quem me deu esse conhecimento, essa sabedoria, essa vocação, foi Deus. Eu tenho apenas que me aperfeiçoar cada dia mais, lendo e meditando, examinando a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus me dê cada dia mais a interpretação, a sabedoria da revelação da palavra. Está entendendo isso? Então eu cumpro o meu ofício, o ministério que Deus me deu de evangelista, a função, a vocação, como membro do corpo, igreja de Cristo, que eu sou, independente de quem diz que não, porque eu não estou dentro de igreja. Não é para eu estar dentro de igreja alguma. Eu tenho que ser membro da igreja. Não do A, do B, do C, do homem, da mulher. Não. Da igreja de Deus. Cristo. O corpo de Cristo. Nós que somos membros, pessoas que formamos a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Está entendendo? E eu tenho que cumprir o ministério que Deus me deu. É isso que eu faço aqui. É por isso que eu estou toda hora levando ministração, combatendo o bom combate da fé, trabalhando, não é? Para o reino de Deus, levando a exposição do evangelho, combatendo contra todo conceito que se levanta para persuadir e desviar os irmãos da fé, levando a verdade do evangelho, desconstruindo todo conceito maldito, doutrinário formulado pelos homens, que priva o povo da verdade, que leva o povo a apostatar da fé. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Devemos aprender o que é viver para Deus. O que é servir a Deus. O que é adorar a Deus. O que é santificar a vida para Deus. Devemos aprender, irmãos, o que é consagrar-se para Deus. Tem muita gente que entende que consagrar a vida para Deus é ir para um culto, um ritual, um cerimonial de consagração, passar 2 horas lá, sem comer, sem beber. Tem gente que acha que a vida de consagração, de devoção a Deus, é dentro dos rituais, dentro de cultos. É não, irmão. Vai aprender o que é consagrar a vida a Deus, santificar, adorar a Deus. Vai aprender o que é buscar a Deus e ser cheio de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos vocês nessa hora que estão assistindo este vídeo, agora depois de gravado, essa live aqui. Esse é o meu canal aqui no Face, Evangelista Wellington Ramos, aonde também, se você deseja e tem interesse de conhecer mais a palavra de Deus, vai lá no meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, sempre levando instrução, orientação, refutando, combatendo, corrigindo, repreendendo, não trabalhando contra pessoas, mas trabalhando em defesa da verdade do Evangelho, contra todo conceito, contra toda doutrina, contra todo o ensino que vem como verdade de Deus para desfazer da verdade do Evangelho.
Venha de onde vier, pregue quem vier. Seja pastor, seja igreja, seja religião, seja seita, seja quem for que estiver pregando. Vou combater contra o conceito maldito, a doutrina herética, os ensinos, os preceitos que não condiz com a verdade do Evangelho. Eu não combato aqui contra pessoas, porque eu entendo pela palavra de Deus que o combate que nós temos que fazer não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as investidas do diabo, as potestades, levando homens a criar e a formular doutrinas de demônios, pregar mentira como se fosse verdade, levar princípios e conceitos para o povo viver como se fosse de Deus. Nossa obrigação, como luz, é esclarecer, é levar a verdade que liberta. Amém, irmãos? E é esse o ministério que eu cumpro, pelo qual me foi incumbido, da vocação que me foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me visita também lá no Kauai, tá? Lá no Kauai, eu chamo Kauai, onde tem uma plataforma de vídeos, são muitos vídeos, centenas de vídeos, são curtos, no máximo 10 minutos, com vários assuntos esclarecedor e objetivo. Muito bom. Se você se interessa e tem a fome e a sede de buscar mais o conhecimento de Deus pela palavra, que Deus te abençoe e te conduza aonde tem a palavra, pelos homens que verdadeiramente estão te ensinando na palavra e pela palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Amém? Se dedique aí a conhecer mais de Cristo, porque é isso que nós temos que priorizar. Conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o Senhor Jesus, aprendendo dele. Amém? E viver firmado, guiado, dirigido na fidelidade a ele, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Deus abençoe em nome de Jesus.